Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente. Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar a partir de agora o Atualidades Pampa, o seu encontro com a notícia. Os fatos que marcaram o dia de hoje, 26 de abril de 2017. O mês de abril está chegando ao seu final e com ele... janeiro, fevereiro, março, abril, está terminando o primeiro mês do segundo trimestre do ano de 2017. Eu gosto de um terrorismo, né? Mas terrorismo mesmo é o que a cada dia que passa está acontecendo conosco. De novo, mais uma ação da polícia e uma quadrilha é presa por tráfico de drogas em Santo Antônio da Patrulha. A gente já tinha falado alguma coisa que a polícia continuaria lá por aquela área ali, porque tínhamos mais um grande estouro da polícia com relação ao tráfico de drogas. O prefeito de Porto Alegre, Marquesan Júnior, enviou à Câmara projetos que mudam a Previdência e fazem reajustes nos servidores. 8 matérias vão tramitar em regime de urgência. Alguns dos assuntos que nós vamos tratar hoje aqui no nosso Atualidades Pampa, o programa que nós fazemos diariamente com uma equipe de comunicadores, de formadores de opinião, com as opiniões de cada um. E o dia de hoje para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado foi também bastante movimentado. A comissão aprovou nesta quarta-feira alguns projetos em regime de urgência, até porque não dá mais para ficar sem esta aprovação. Entre eles, o substitutivo do senador Roberto Requião, que nós falamos aqui, um deles que trata sobre o abuso, os crimes de abuso de autoridade. O outro também, o fim do foro privilegiado para alguns crimes comuns. Olha só, vamos ver que crimes comuns são esses para nós, de comuns, até são bastante comuns, mas são muito graves. Então, nós vamos ter o cuidado de tentar tratar isso com calma, com parcimônia, para que nós possamos, entre nós aqui, tentar esclarecer da melhor maneira possível esses acontecimentos de hoje, que são do nosso interesse, para o nosso entendimento, para o entendimento dos senhores, para que juntos nós possamos esclarecer da melhor maneira possível esta quarta-feira, lá em Brasília, em especial na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Sabe-se que agora tem outras etapas a serem seguidas por estes projetos. Principalmente esse que aprova o fim do foro privilegiado, porque se trata de uma PEC, de uma proposta de emenda à Constituição. Sendo assim, ele precisa passar mais 2 vezes pelo Senado e depois ser encaminhado para a Câmara, né, de Deputados. Então, ainda tem que rolar um trâmite. Então, ele foi aprovado esse relatório sobre essa PEC, que trata do fim do foro privilegiado, que tanto nós queríamos, né? Só que ficou com uma ressalva, teve uma ressalva no meio desse processo que os chefes de poder, né, como, por exemplo, o presidente da República, o presidente do Senado, o presidente da Câmara de Deputados e também o presidente do STF, eles ficam fora, né? Falasse nos crimes comuns. Crimes comuns como, por exemplo, o roubo e a corrupção. São 2 crimes que são tidos como crimes comuns que ficam fora, né? E acaba a história do foro privilegiado. Segundo o relator, esses processos que hoje estão correndo em foro privilegiado, que se tratam, por exemplo, da Lava Jato e que tem foro privilegiado, vão para o juiz Sérgio Moro se realmente isso for aprovado dentro do Senado e depois da Câmara dos Deputados. Então, essa votação eu acho que foi vitória. Essa foi uma vitória. Não sei se concorda comigo, Vitorino. Sim, mas a gente está avançando em passos muito lentos. O fim do foro privilegiado ainda é muito claudicante. Ficaram muitas brechas na proposta, Magda. E isso certamente são brechas para que a intervenção da Justiça se faça necessária quando esse tema precisar ser esclarecido.
Eu acho que está longe. Por enquanto, a proposta do fim do foro privilegiado ainda está mais do tipo tosa de porco, sabe? Né? Ok. O negócio está tentando disfarçar essa situação. Está disfarçando. Ou seja, esse é um primeiro momento, nós vamos dar uma acalmada, vamos fazer um agrado, vamos passar a mão por cima, porque a pressão está muito forte. Eu vi o projeto e aquilo que a gente sonha, do tipo, olha, o parlamentar vai ter foro privilegiado exclusivamente para crimes de opinião. Ponto. Esse é o nosso sonho. Crime de opinião. Ponto. Está longe. Está longe. Foram mantidos muitos. Olha, eu vi o projeto. Para ser aprovado desse jeito na corrida, tinha que ter... É mais para fazer gracinha mesmo. O que preocupa, em parte, é a aprovação de outros projetos, mas o que está me parecendo é que está assim, vamos lançar muitos temas polêmicos para a discussão, e nenhum desses temas polêmicos vai gerar tempo hábil para que seja avaliado em minúcias. Eu estava hoje no meu programa na Rádio Pampa, eu fiquei acompanhando algumas votações e eu não vi ninguém abordar tópicos específicos. Sim. Tópicos específicos, avançar na discussão da reforma trabalhista, avançar na discussão do fim do foro privilegiado, avançar na discussão do projeto contra o abuso de poder. Eu vi discursos ideológicos, mas sem abordagem técnica. Olha, esse dispositivo não pode ser aprovado porque vai acontecer isso. Esse aqui tem esse artigo aqui que é benéfico ou que é prejudicial a X, Y ou Z. Eu não vi essa discussão e é essa discussão que eu queria ver. Aí eu ouvi uma coisa hoje que eu não gostaria de ter ouvido, que é o seguinte, Gustavo, nós não temos um parlamento preparado. Mas isso aí tu não precisava ter. Nós temos políticos... Mas isso tu já sabia. Já sabia. Sim, né? Mas eu esperava que pelo menos essa gente tivesse uma assessoria preparada. Mas tu esperava que tivesse alguém, deputado, né? Deputado, vamos discutir. Deputado, o senhor explora esse aqui, assessoria técnica. O senhor explora isso aqui, porque isso aqui vai provocar isso assim. Olha, senador, isso aqui é um tema polêmico, o senhor pode explorar dessa forma. Tá, mas e se ele citar isso, ele vai sustentar? Poxa, não, né? 30 segundos. Então é por isso que eles não... Então, assim, hoje eu vi aquilo que nos assustou. Lembra na votação do impeachment da Dilma? Sim. Que a gente viu a radiografia do nosso parlamento? Sim. Hoje mais eu uma vi que o nosso parlamento, em termos de conhecimento técnico, de avanço, de informação, nível de debate... Desculpa a expressão, mas é medíocre. É medíocre. É medíocre. Nós temos parlamentares medíocres. Eu vi hoje. No Senado. Gente subindo. No Senado também. Mesmo no Senado. Mesmo no Senado. Porque o que a gente percebeu muito foi na Câmara, né? Quando teve impeachment na Câmara foi pior. Não foi muito diferente. Tá, então deixa eu fazer uma pergunta a quem estava afastado há 2, 3 dias, quem sabe assistindo com a cuca um pouco mais fresca, um pouco mais tranquilo. Marne Barcelos. Não tomou a nossa aguinha de ontem. Não tomou a nossa aguinha de ontem, botou né? a televisão no banheiro. Como é que tu hoje tu já fizeste a rádio e tu não ficou alheio, não pode falar direito, mas tu acompanhaste isso. Como é que tu viste esse dia de hoje? Eu concordo com o Vitorino em gênero, número e grau do despreparo dos parlamentares brasileiros. Então são todos eles semi-alfabetizados, não me importa que tenha curso superior, graduado nisso, graduado naquilo, não se exprime, a expressão deles não está à altura de um parlamento como nós deveríamos ter, mas a culpa é de quem vota, ou não. O que eu tenho a dizer é o seguinte, que o Brasil, nós caminhamos para um momento, nós vamos ter uma greve geral agora, na sexta-feira, não vamos ter ônibus, não vamos ter locomoção, então a greve vai ser muito forte, pelo menos é o que se diz até o presente momento. Nós estamos à beira, isso aqui eu já falei 300 vezes aqui, de uma convulsão social, porque cada vez mais se vê que, como diz o Vitorino, o tecido social, a sociedade brasileira, ela está enojada. Todos nós estamos enojados desses políticos. Hoje eu vi aquele Marum falar, eu vi uns 3 ou 4 falar, tem uma lá que falou 40 minutos. E não disse nada. Não disse absolutamente nada. Eu fico profundamente envergonhado de ser um cidadão brasileiro. Não por ser brasileiro, que eu tenho muito orgulho disso, mas ter como meu representante, como os meus representantes lá em Brasília, a gente dessa espécie, com raríssimas e honrosas exceções. Tem o Chico Alencar, que é meu amigo, esse é um camarada preparado. Não me interessa o partido, não me interessa a ideologia, me interessa o preparo. Porque o mundo é feito de ideias. Quanto mais ideias nós tivermos, nós podemos chegar a um consenso. Só que nós não temos, como disse o Vitorino, nenhuma ideia. Não tem fundamento, não tem base, não tem arrazoado. É apenas sofisma. É uma conversa, uma mentira que parece verdade e que não é dita. Agora, eu quero ressaltar a minha revolta.
Qual foi a sua? Com o senhor Chicão Tofani. Por quê? O senhor Chicão Tofani disse ontem que aqui no programa que havia ido à farmácia comprar fraldão para mim. Eu não disse isso, eu não uso essa palavra. Eu uso a palavra bagaceira, não faz parte de uma aquele moço desde o primeiro dia. Agora eu estou decepcionado contigo, nem os parlamentares. Eu estou achando que você quer usar fraldão? Você usa um relógio oficial do tempo? Não, tu entendeu tudo errado. Não, pra ti, eu ia dizer... Ele tá te acusando. Ele tá me acusando. Mas sabe quem é que me disse isso? Ele. Claro. Ele falou isso pro senhor. Olha lá. Ai, Marne, tu é um cara tão experiente, tu ainda acredita no que o Vitorino diz. Não acredita nisso. Total abuso. Mas ele se diz meu amigo, fraterno, me convida para churrasquinho de asinha de frango. Seria convite. Mas não dá. Então eu peço desculpas publicamente ao senhor. O meu repúdio lanço a ele. Olha... Como sempre, senhoras e senhores, eu sou a válvula de escape dessa bancada na hora de despejar a sua ira. Não te chama faz, válvula de coitado. escape isso. Agora, Então chama isso de válvula de escape. que nenhum de nós está livre de um fraldão no futuro. Agora, senhoras e senhores, principalmente as senhoras, fãs de Gustavo Vitorino, eu não disse que Jorge Costa ia transformar esse rapaz numa pessoa fashion? Viu como ele é cirurgião plástico? Olha o espetáculo, olha o espetáculo. Jorge Costa. Atenção, de ladinho. Olha aqui, ó. Olha. Mas fica tudo de lado, para de te olhar, para de te chamar. E eu não sou o de Bruce Willis lá, o rapaz. Eu sou Viu que bonito? Magda, Fala aqui. eu vou dizer uma coisa. Daqui a pouco, depois de terminar uma operação aqui, eu vou partir uma operação. para um míssil Tomahawk nele, em tudo. Por quê? Mísseis Tomahawk. Tomahawk. O que seria isso? Eu vou atingir Aquele no ponto míssil que vai acabar com a Terra. Sim. Eu não tenho ponto nevrálgico para tu me atingir. Quanto mais tu me atinge, só vou dizer uma coisa. Ontem eu parei, depois do jantar, Isso lá que queria seriedade, no posto do Ângelo, lá no VIP, que a Magda frequenta, parou o posto para fazer selfie comigo. E sabe quem estava lá? O nosso querido amigo Chiquinho. Está batalhando uma mulher rica para sustentar ele. O chá de panela do Plaza das 5 horas agora. Quer saber uma coisa tem alguma coroa para apresentar para ele? Não, eu coroa atualmente só no cemitério. Esse é o momento da delação premiada do Chicão. E eu vou fazer um programa com ele semana que vem, caminhando pela Pá de Chagas, contando a história dos personagens. Ai, que medo! Tem gente que não vai mais sair pra rua. Voltando ao fim do Fórum Privilegiado. Não, pois é, eu queria um programa sério, eu me propus a fazer, mas essa aí do não. fraldão Mas tu já me bagunçou, não é correto? Mas não é, mas o fraldão. Vamos ao Fórum Eu Privilegiado. achei que eles tinham feito uma boa coisa, agora o Gustavo acabou, Desconstruiu né? toda a boa coisa. Total o negócio. Mas eu não e aí acho com essa tanto. questão, com a questão de que realmente eles não têm a mínima possibilidade de discutir e não discutem os assuntos importantes. É verdade. O porquê eles, de uma hora para outra, numa votação simbólica e rápida, votaram o fim do foro privilegiado, que não é do interesse deles. Por quê? Por quê? Tem alguma coisa atrás disso. Alguma coisa tem por trás. Tem alguma coisa. É que o projeto é absolutamente superficial. Foi votado em primeiro turno, sabe? Mas tem uma coisa, né? Mesmo que fosse um projeto bem elaborado, isso, aquilo, tu falasse em brecha de lei, mas também não avançaria. Porque sempre iam arranjar alguma coisa para entrar com algum recurso. Você sabe quem é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça? Quem? Lobão. Ah, que bom. E o relator? Mas o relator da rede. Mas aí vamos... da rede. Vamos de novo. Nós estamos aqui para tentar, né, ajudar. Vamos lá. Não pode ser que todos, sem exceção, estejam imbuídos ou estejam nessa safadeza juntos. Aí não é possível que todos. Tem que haver alguém, ou então nós não temos mais representação alguma. Entendeu? E eu quero crer que eu ainda tenho em quem votar. Entendeu? Então, não é possível. Isso aí tem que haver uma... Por exemplo, o Mário está falando em greve. Bom, até onde eu sei, o que está combinado é que sexta-feira deverá haver uma manifestação de trabalhadores em prol, ou pelo menos na defesa da reforma da Previdência que não seja tão desfavorável aos trabalhadores. E as pessoas estão falando numa greve geral, estão falando em não ter ônibus, quer dizer, estão falando em duas coisas diferentes.
Né? Eu quero acreditar que isso aqui que está acontecendo... Magda, é que assim, se cruzam a lei do foro privilegiado com o do abuso de autoridade. Sabe por quê? Deixa eu explicar onde está o pulo do gato da turma da Lava Jato. Sim. Porque os senadores estão tudo enrolado, né? O Jucá. Não, Lembra da frase do Jucá? A frase de um senador da República. Bom, eu não sei se eu posso dizer nesse horário a frase dele, que é um senador da República que diz da história da suruba, lembra? Lembra? Pois é, se é a suruba, então vamos entrar todo mundo. Sabe o que eles querem? Eles querem o seguinte, eles querem aprovar a lei do abuso de autoridade e aí acaba com o foro privilegiado, porque o foro privilegiado também será suprimido de magistrados, de desembargadores, de membros do judiciário, incluindo promotores. Não, talvez porque crime comum para eles... Eles querem que o Poder Judiciário perca a força. E aí, se vai para o juiz Sérgio Moro, ele não vai ter toda essa autonomia que hoje ele tem. Sim, o que eles querem fazer... O que eles querem fazer é vincular uma coisa à outra. Ou seja, tira o foro privilegiado de forma parcial. Agora é um jogo de cena, sabe por quê, Magda? Porque final de maio o STF já tem marcado o julgamento de uma decisão que vai mexer com o foro privilegiado, que é o STF pode dizer que só terá foro privilegiado para crimes de opinião em função de cargo durante o mandato. Durante o mandato. Aí é outra coisa. Então, se o STF... Está caminhando para isso. Está caminhando para isso. Se o STF... Isso significa? Significa que quem fez lambança antes de assumir o cargo responde na primeira instância. Exatamente. Como crime comum. Só tem o tal do foro privilegiado quando está... E outra coisa, mesmo durante o mandato, o que não for crime de opinião, ou seja, o crime cometido em função do cargo, ele também responderá. O sujeito é deputado federal, mas numa discussão de trânsito sacou um revólver e deu um tiro num. Ele vai responder na primeira instância. Ele é deputado federal, mas ele responde por crimes de opinião, crime de responsabilidade pelo cargo. Uma discussão, uma briga de trânsito, um crime comum. Não responde. Então, essa decisão do STF, a sessão de julgamento está marcada para o final de maio. Vai depender de como o STF vai receber a pressão para decidir. Mas essa decisão no final de maio se vincula de forma inexorável à discussão da remoção do foro privilegiado como do abuso de autoridade. São o julgamento e duas propostas, elas estão intimamente ligadas. Uma coisa você pode ter certeza, a ideia com esse triunvirato de decisões é atacar a Lava Jato. Mas nós não podemos permitir isso. Nós não podemos permitir isso. Porque a única coisa certa e limpa, pelo menos até agora, tá? E para passar este país a limpo e tentar fazer uma nova história, ou pelo menos melhorar essa sujeira toda, é a Lava Jato. É que assim... Ou eu estou dizendo uma besteira? Aquele provimento, aquela decisão Não, eu acho que você está certo e acho que é a opinião de 99%. E é isso, e aí o meu apelo agora... É do Gilmar Mendes. O meu Gilmar apelo... Mendes acha, disse o ego, né? Ele ataca o Sérgio Moro. Ele ataca o Sérgio Moro, ele ataca os procuradores, ele ataca o jeito que eles estão fazendo. Sim, o próprio voltou pela soltura do Buar. Mas ele é uma pessoa, pelo menos, que está sendo coerente com as suas atitudes. O Gilmar Mendes. Eu acho que é coerente com o seu bolso. Mas é que eu estou dizendo, com as suas atitudes. Ele almoça, janta, não sei com quem, ele sai, não sei com quem. Não combina com o cargo. A faculdade dele recebeu uma graninha bacana lá. Exato. Então, quer dizer, tu não podia esperar dele uma outra coisa. Agora... o temerário é que ele é presidente de onde ele é. Não, ele é presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E é ministro. Ele é ministro do STF. Isso é temerário. Agora, tem um tema que pode avançar aí, e que aí me preocupa também, é o famoso inimigo na trincheira. O inimigo na trincheira. Eu falei do inimigo na trincheira ontem, que é o Conselho Superior do Ministério Público Federal. Editar norma restritiva... Ontem. A gente recebeu uma informação interessante aqui de um policial federal, lembra? Sim. Que disse que, isso na verdade é para fazer dinheiro, porque eles têm diário de 700 reais. Porque eles estão custando muito caro. Sim, mas olha bem, então que se mude... Custando caro e o que roubaram não é caro? Mas o que se mude a norma, de remuneração, então.
E que sobrecarrega aqueles que não participam dessas grandes operações e tal, porque fica todo o resto que sobra dos processos e tal, com aquelas pessoas que não são designadas para outros lugares. Tá, eu levanto a Essa questão é para uma você. justificativa. Mas o que é mais importante hoje para o país? Não, Pegar o muito ladrão mais. de galinha dele? É óbvio, eu tô dizendo a justificativa que é colocada. É que é uma justificativa... Mas é uma Agora, sacanagem, né? O brasileiro teve tanta esperança com a Lava Jato, achando que agora o nosso Brasil ia andar pra frente. Eu acho que ela não vai terminar. Uma coisa que dentro do abuso de autoridade, um ponto que era crucial dentro desse projeto, dessa modificação, enfim, dessas novas regras sobre a lei do abuso de autoridade, era da hermenêutica, da interpretação da lei. Texto, né? E isso saiu fora. Isso também foi bom, o Requião retirou. O Requião acabou retirando porque teve um substitutivo de Antônio Anastasia e os outros só disseram que votariam a favor do tal, da legislação de abuso de autoridade, se fosse retirado esse artigo 1º, da forma como estava. Então, também é uma vitória. Eu pergunto a vocês dois que são juristas, falamos de hermenêutica, interpretação do texto e tal, todo mundo sabe o que significa. Agora, quer dizer que cada um pode interpretar de um jeito uma lei? Como é que pode isso? Mas, Marcelo, se numa primeira instância tu tens uma decisão de uma forma e tu recorres à segunda instância e a segunda instância tem uma decisão de uma outra forma, e já mostra que a interpretação pode ser diferente. De uma primeira instância não seria sempre a mesma. Pois então, mas e as regras? São mutáveis? É porque tem brecha na lei. Então está errada. Por isso que a língua alemã não existe isso. Tem formas de levar. Tem os juízes que são mais duros, outros juízes que não são tão duros. Quer dizer, essa interpretação diferente de, por exemplo, de uma primeira instância para uma segunda instância, ela não pode ser colocada como crime, como antes estavam pretendendo, né, na legislação do abuso de autoridade. Aí sim, acabando com a Lava Jato. E falando nisso, quem vai para a cadeia, volta para a cadeia é... Adriana Anselmo. É verdade. Anselmo. Mas até hoje está tão estranho aquele habeas corpus dela. O quê? Aquele habeas corpus dela. Sim, não é à toa. Não importa. Foi votado para ela votar. Por isso que ela vai voltar para a prisão. Mas aí a gente está falando há 30 segundos atrás sobre a interpretação. Foi por isso que eu falei. Pois é, mas aí, Marne, é que eu fico com medo. Sabe por quê, Marne? Os juízes são seres humanos. Eles estão sujeitos a interpretações de todo tipo. Sim, mas significa isso o quê? Lembra o que disse a dona Eliana Calmon? Pois é, mas acontece passada, que... Ela disse, a Lava Jato vai chegar no judiciário. Quer que eu traduza em português? Não precisa, a gente já entendeu. A gente já entendeu. Gostei desse Olha aqui, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, certamente, mas eu acho que as gurias têm algumas outras coisas para falar. Falando em prisão... E os nossos telespectadores também têm manifestações. Falando em prisão, quem não conseguiu voltar para a cadeia, mesmo se apresentando... Quem é que ia voltar para a cadeia? O goleiro Bruno. É verdade. Ele se apresentou na não delegacia. Tem lugar. Em Varginha, ele se apresentou, só que o mandado de prisão não tinha sido... Não tinha entrado no sistema. E hoje, até hoje, não. Então, amanhã ele vai se apresentar de novo. Isso não. O delegado mandou ele Tá sendo caseiro, Bruno. Insiste que uma hora eles te aceitam. Gente, ele foi na delegacia e o delegado não pode, por favor, volte para sua casa. Não estava no sistema prisão. Olha a gravidade que você está dizendo. Quando anunciaram que tinha sido decidido que ele ia voltar para a cadeia, ele podia ter ido para o aeroporto sem pressa. Podia ter ido embora do Brasil. Pegado um avião, ido para Portugal, para os Estados Unidos, para o Japão, para a Coreia, para o Afeganistão, para o Turquistão, para sei lá onde estão. Não. Podia ter ido para qualquer lugar. Ele se apresentou à Polícia Civil. Não. E aí? Não, mas eu digo o seguinte, olha a gravidade. Se divulgou o resultado da decisão e não estava no sistema. Não estava no sistema. No STF. Ele não seria... Da Suprema Corte. Sim, ele não seria preso no aeroporto. Bom, não vamos longe. Aqui, por exemplo, guardadas devidas proporções, o empresário que contratou ou que foi o receptor de todo o roubo da escola, aquela que já foi assaltada meia dúzia de vezes, da Vestinga, né? Descobriram, foram lá, pegaram tudo, devolveram para a escola, prenderam o cidadão e mandaram embora para casa de novo, porque não tem lugar no presídio. Não, é um absurdo isso. A gente Isso é uma palhaçada. E o presídio de Canoas, por favor, quando é que vai ficar pronto? Não vai vencer, vai na história. Periga ficar interditado já, por falta de uso. Venceu tudo, tá muito Enquanto isso, o deputado Mário Jardel vai recorrer à cassação
Sim, vai ser julgado. Pode ser que... Pode anular. Pode anular a cassação e ele volte. Ah, meu Deus. Ele conseguiria? Sim, porque o que acontece? Foi pedido um habeas corpus para ele e o habeas corpus em sede de recurso vai ser julgado agora pelo colegiado. Mesmo tendo sido cassado, se eles anularem, se eles mantiverem o habeas corpus no julgamento, ele fica valendo e anula o processo. A Procuradoria... Não é porque não deram chance dele? O fundamento era esse, que ele usou o habeas corpus, usou a medida preventiva exatamente para isso, que não estava recebendo a oportunidade, enfim. Só que tem um negócio, né, Magda? A Procuradoria da Assembleia Legislativa já se manifestou hoje e se disse absolutamente tranquila, porque o processo de cassação foi... Então, a decisão, teoricamente, vai ser tópica... e não vai ter um efeito né? De anular a cassação. Teria valor exclusivamente sobre os efeitos do habeas corpus. Eu não sei, vocês querem sinceridade? Esse negócio está tão constrangedor que eu acho que quem deveria dar satisfação à população são as 40 mil pessoas que votaram nesse moço. Também acho. Tem que gente reunir. Escuta, o senhor votou no seu Jardel? Vamos para trás. E aí eu vou dizer uma outra coisa para vocês. Uma que outra pessoa que ontem nos criticou aqui, que nós tínhamos bebido, tinha não sei o quê, que não gostou do nosso programa. Agora não gostou porque tá sério. Não, é que eu vou dizer assim, como é que a gente vai trabalhar? A gente diz assim, fulano foi cassado. Ah, não, mas agora ele vai poder voltar porque não Tem sei o quê, porque não... prenderam o homem que mandou assaltar o colégio. Ah, mas aí soltaram... Quer dizer... Tem que rir. A gente tem dificuldade até de dar informação? A gente tem dificuldade de dar notícia? Eu fico imaginando... A gente tem que rir. Tá, é uma palhaçada. O delegado ou o juiz, seja lá quem foi que soltou, aí eu fico pensando nessa lei de abuso de autoridade. Eu disse uma vez que a Carla ficou brava comigo. A Lava Jato. Sim, assim, vamos tirar a Lava Jato do bolo. Vamos pegar o todo. As coisas que estão saindo dos tribunais, as decisões estão horríveis. Olha, eu falei do nível do nosso... É caso de polícia. As coisas que estão... A gente preocupado com a Lava Jato, preocupado com a Lava Jato, está ignorando o nosso cotidiano. Porque, olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu falei do nível do nosso legislativo, mas... não é só o legislativo. Olha aqui, as coisas que estão saindo dos nossos tribunais são casos de polícia. São casos de polícia, mas não pode. Boa noite, Magda. Todos são adoráveis. Mas hoje o Vitorino se puxou. Está um gato! Beijo a todos. Lourdes de Gravataí. Só falta o óculos escuro para fazer parte do MIB, Homens de Preto. Agora aqui no WhatsApp. Eu achei que você ia me chamar de amigo do rapaz lá do De Bruce Willis. Lá. Agora acabou a Lava Jato. É o momento para que as Forças Armadas tomem conta do país. Nomeiem um presidente não político e seus ministros também não políticos. Exemplo. Ministro da Saúde, um médico, presidente de hospital. Ministro da Economia, um professor da Universidade Federal. E assim vai. Meu nome é Jane Flamia. E acaba com essa zona de uma vez. Eu acho que a dona Jane tem razão, só que tem uma coisa. Tem ladrão com título aí pra burro, viu? Aliás, esses grandes ladrões todos aí têm título. E já só para completar aqui, Magda na coordenação da bancada para debater. Qual a diferença entre o PCC e os políticos lá de Brasília? Com raras exceções, é claro. É o Tito, que servidor público. Sabe qual é? O PCC é super organizado. A diferença é o seguinte. Não é uma zona. O PCC não rouba de mim. Isso aí. Rouba do Itaú, do Bradesco, dos bancos. Sequestra os milionários, políticos e babá. E os políticos roubam de mim. Nossa. Prefiro o PCC na organização que aquele congresso. Aquele congresso é pior que o PCC. É a história do jogo do bicho e da Mega Sena. Os caras confiam mais no jogo do bicho do que recebem. Políticos que roubam. A Mega Sena a gente não ganha nunca. Seu país que não dá para... A autoridade não existe aqui. Eu não respeito a autoridade. E o PCC, pelo menos, né? Organizado, faz os negócios direitinho, tudo dá certo. E o PCC não pega o teu imposto. Não pega o meu imposto, é verdade. Eu só gostaria de falar a respeito do pessoal da cooperativa dos taxistas do aeroporto Salgado Filho. O pessoal falou comigo a respeito de um aplicativo que foi colocado lá dentro. Vocês sabem que o aeroporto, daqui a 60, 90 dias, vai passar para uma administração alemã. Todo mundo sabe disso,
foi feita a licitação e tal, todo mundo sabe do leilão que foi feito. Bom, esse aplicativo possui 3 funcionários que vão dentro, ali onde ficam as esteiras, né? As esteiras e oferecem o serviço, etc. Sendo que os taxistas que mantêm lá e pagam 20 mil reais por mês, eles têm um balcão lá, isso aí não está servindo para nada. Então, eles estão profundamente, os taxistas, preocupados, porque são 700 pessoas que dependem disso. E o movimento, com esse tipo de organização, digamos assim, tira todos aqueles que querem pegar o táxi, aquele táxi normal que eu utilizo quando vou ao aeroporto. São 700 pessoas. Então, eles estão tomando as suas atitudes no setor juridicamente falando, etc., para ver se resolvem esse problema. Porque são 700 pessoas que dependem disso. E eles têm uma folha de pagamento de 70 mil reais por mês. E eles foram atingidos em cheio. Então, existe uma revolta muito grande deles, uma preocupação muito grande com o trabalho. E quando mexe com o trabalho da gente, eu estava conversando com o Vitorino antes, numa conversa de coxia, gostou? Conversa de coxia. O Vitorino me disse, não, mas é a modernidade, o negócio do aplicativo. Eu concordo com isso, mas tem que se estabelecer os limites para que as pessoas possam ter o direito ao trabalho. É inegável o direito ao trabalho. Todos nós temos o direito ao trabalho. E os taxistas que estão há tantos e tantos anos lá no aeroporto Salgado Filho, eles têm direito também ao trabalho. Então tem que organizar melhor esta coisa. Negativo, senhor Mário. Não, o direito ao trabalho é o preço. Lei de mercado. Eu estou no aeroporto e quero pegar um táxi para ir para casa. Eu chamo o Uber, é a metade que os táxis brancos do aeroporto. Então, que direito de trabalho é esse? Bom, direito de exploração. Pera um pouquinho. Quer pagar mais? Hoje é menos, mas daqui a 3 meses, 6 meses, quem é que regula o táxi do aeroporto? É a Prefeitura de Porto Alegre. É a Prefeitura que regula os preços. E quem é que regula os preços? É muito caro. É muito caro. Mas não. Então, tu quer pagar mais caro para manter o emprego deles? E a população, que é mais do que tudo isso, não tem benefício, tem um serviço mais barato? É que nem quando começou o Uber, era baratinho. Agora o pessoal já está dizendo que não é barato. Não, é barato. É barato. Ele é barato, ele é. De repente, se você tiver a fim de andar num Corsa meio enferrujadinho... Tá, mas não, caiu, tá bom. Não é bem assim, não é bem assim. Cada crocodilo... Aí os táxis dão... Não, os táxis do aeroporto são limpos, são bem... Mas eu não quero Você usa o táxi que você quer. Eu acho perfeitamente justo. Eu sou favorável à concorrência. Então, assim, sou favorável à concorrência. Agora, é inegável. Os táxis brancos do aeroporto são bons carros, novos, limpos, ar-condicionado. Que é o que o Uber prometeu no início. E hoje o Uber tá qualquer coisa. Vitorino, se chama cartel, reserva de mercado, que nem na rodoviária. Eu não estou contestando você, eu estou apenas contextualizando a diferença que tem entre um e outro. Por exemplo, se você pedir um Uber X, que é aquele pretão, bonitão, coisa e tal, você vai concorrer com preço com o táxi do aeroporto. Não, aquele é o Uber Black. É o Black. O X é o mais simples. O X é o Muquirana, né? É o intermediário. É o Muquirana. Não é nada Muquirana. Eu só quero dizer o seguinte. Eu já peguei um sandeiro com... Atenção, primeira coisa, Gustavo Vitorino, não é de mulher para mulher, é de amigo para amiga, tá? Tu não entende nada de Uber, as gurias que pegam Uber, não se mete. Nem sabe nada. Eu também não entendo de Uber. Eu só quero dizer o seguinte. Mas é que elas é que entendem de Uber. O Marne quer concluir o comentário dele. Se a cooperativa dos táxis paga para ter um balcão e não pode entrar lá dentro, onde saem as bagagens, para fazer o seu oferecimento do seu trabalho, eles têm que se restringir lá embaixo, tem alguma coisa errada aí. Então tem que sentar e conversar com o pessoal. A negociação. Então tem que falar. Essa é a diferença da cooperativa. Sim, foi feito tudo isto, esse pregão foi feito e, segundo a informação que eu tenho, a cooperativa não foi chamada para participar do pregão também. Eu tenho tudo aqui por escrito. É que a gente fez meio que uma confusão. Assim, lá dentro do aeroporto, lá onde tem as esteiras com as bagagens... As moças entram ali. Existem pessoas oferecendo um outro tipo de serviço. Do aplicativo. É isso que o Mário está dizendo. É isso que ele está dizendo. Isso é que eles não estão estão reclamando isso. A mim, que não entendo disso, me parece errado. Porque se os taxistas que estão lá fora... Que pagam para ter o serviço do táxi... Agora...
É outra coisa eu lá de dentro chamar um Uber que vem da rua. É diferente o que o Marley está dizendo. Eu acho que essa discussão, sabe quem é que tem que resolver? A Infraero. A Justiça. A Justiça também. É isso aí. Ok, aqui, mas é diferente. Criaram porque... um serviço novo que prejudica o nosso serviço. É que vocês já botaram outra história. Como o Marley relatou, está evidente de que esse serviço que foi criado... Está dado exatamente, porque está dentro do aeroporto. Que me foi pedido por uma série de taxistas, eu estou apenas relatando aquilo que me foi passado, que é a nossa obrigação, a minha obrigação. Que é completamente diferente de eu estar lá dentro, lá dentro, eu pegar o meu telefone e chamar o que eu quiser da rua. É diferente. É outra coisa. Que foi o que a gente discutiu aqui, que é outra coisa. Bom, e eu quero agradecer também o livro do Nilson Pedro Wolff, aproveitando, A Neve no Brasil. Eu já em Gramado, diversas vezes, eu já fui premiado com a neve. Gramado, Bento Gonçalves. E ele mandou aqui uma dedicatória aqui para mim, dizendo para minha biblioteca, etc. Muito obrigado a ele, ao Wolff, né? Ele mandou para todos nós esse livro. Muito obrigado, mas eu recebi hoje. Seja forte nos embates da vida e não desanime se o sofrimento o visitar em sua pessoa ou nas pessoas que lhe são caras. Né? Gostei muito dessa abertura, desse prólogo aqui. Ele mandou também uma dedicatória para cada um de nós. Seja forte nos embates da vida e não desanime se o sofrimento visitar em sua pessoa ou nas pessoas que lhe são caras. O sofrimento, além de purificar-nos, realiza o aprimoramento de nossa força interna. Ninguém consegue passar de ano sem prestar exame. Ninguém consegue progredir sem sofrer. O exame da natureza, que verifica se realmente sabemos ser fortes, suportando as dores. Esse é o livro de Nilson Pedro Wolff, que formou-se em curso de licenciatura plena em Estudos Sociais com habilitação em Geografia no Centro Universitário de La Salle e mandou para nós esse livro que ele fez sobre a neve no Brasil. Um belo livro com fotos dos mais diversos lugares e com as incidências, dados, mapas, fotos das mais diversas. Muito bonito o trabalho. Foi muito bonito. Adorei o Ninguém Passa de Ano Sem Prestar Exame. Eu, na expressão, as pessoas que lhe são muito caras, lembrei de uma ex-namorada. Foi cara. Isso que é o pessoal do Chico. Magda, vocês estão falando de aeroporto e o caos está prestes a se instalar nos aeroportos de São Paulo, Guarulhos e Congonhas nessa sexta-feira, porque o Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos pediu ajuda ao movimento dos trabalhadores sem teto para fechar os dois aeroportos. O principal do Brasil, a porta de entrada do Brasil, o aeroporto de Guarulhos, na paralisação de sexta-feira. Já pensou? No início da semana eles já tinham avisado que iam fechar Guarulhos, Congonhas. Vai ser o caos. Mas assim, é o caos assim, na terra, né? Eu disse ontem e vou repetir hoje. Eu acho que tanto as pessoas quanto as empresas que se sentirem prejudicadas têm sim que processar na esfera civil ou sindical. Tem que processar, sim, fazer essa gente sentir. E o imposto sindical, vai acabar, né? Mas aí, a gente vai falar agora, a Magda vai chamar aí agora, daqui a pouco, a discussão sobre a reforma da legislação trabalhista. Olha aqui, ó. Essa tá cheia de pega-ratão, viu, Mário? Olha aqui, nosso país, infelizmente, virou um verdadeiro antro de corrupção em todas as esferas. Não existe mais moral, senso de cidadania, amor ao seu país. O que existe é a lei do quanto mais eu roubar, mais eu me dou bem. É o que se vê todos os dias, começando por quem deveria dar o exemplo, que são nossos políticos. Sinceramente, acho que nosso país não tem mais jeito. Boa noite, é o que diz o nosso telespectador Luiz Brasco. Quanto mais eles roubam, mais ídolos eles ficam no meio, né? Eles viram ídolos. É verdade, isso é assustador. Mas é impressionante. A gente fala, né, dos bandidos, dos assassinos, que eles também viram ídolos, quanto mais eles matam, quanto mais eles roubam, mas no meio da política também é a mesma coisa, né? Eles devem ter muitos ídolos. Você sabe quem é o autor da lei do abuso de autoridade? Renan Calheiros. Não, é absurdo. Não, é ridículo, né? Chega a ser... É ridículo, né? Qualquer país do mundo já estaria preso. A Diana Soroti, que tu conhece bem,
Mandou aqui um WhatsApp que eu achei interessante. Da casa dela, na Lucas de Oliveira, até o aeroporto de táxi, 35 pila, de Uber é 18. Abaixa o táxi, termina com a muita exploração. Para quê? Mas, Magda, a gente fala muito aqui nas burocracias que o empreendedor enfrenta, né, para poder abrir o seu negócio, para poder manter o seu negócio. E aí eu vi uma publicação no Twitter do vereador Walter Nagelstein, que é nosso amigo aqui da TV Pampa, falando que na próxima terça-feira, no dia 2... o Valtinho. Na próxima terça-feira, no dia 2 de maio, ele e o professor... Valbert de Lorenzo? Valbert de Lorenzo, que foi candidato... Vambert de Lorenzo. Vambert, isso mesmo. Vambert de Lorenzo. Eles criaram a Frente Parlamentar de Revisão Legislativa. No caso, eles querem revisar todas as leis que impedem o empreendedor de crescer, de manter o seu negócio aqui em Porto Alegre. Eu acho que eles vão enfrentar muita dificuldade, né? Com certeza. Mas é uma boa iniciativa. A gente precisa de revisão porque a gente tem muitas leis desnecessárias que só atrapalham o empreendedor. O Brasil tem mais de 2 milhões de dispositivos legais. Grande parte deles se colidem. Essa coisa da interpretação, do aspecto hermenêutico da lei, que é muito atacada, inclusive pelo Dr. Lênin Streck, agora está lançando inclusive um livro de hermenêutica aí, que ele não me deu ainda, viu, doutor Lênin? Você te mostrou só ele te mandou só a amostra grátis, te mandou só a bula. Só a bula. Ele vai mandar para o Marne o livro. Ele vai mandar para o Marne o livro, O cabeção, assim, né? O cabeção. Esse é um problema que nós enfrentamos no Brasil, porque as leis, elas se colidem, e o que é pior, algumas passam a ter a interpretação se sobrepondo ao texto. Sim. Eu citei uma vez aqui, há muito tempo atrás, lembra quando falava do casamento de pessoas de mesmo sexo? Eu fiz uma citação aqui, me xingaram, me chamaram de homofóbico, era o mínimo que me chamaram. Porque eu disse o seguinte, o que o STF fez foi uma bobagem. Era só mudar a lei. A Constituição, no seu artigo 326, diz que a União Civil... Só mudar a lei? Mas é uma dificuldade de mudar a lei nesse país. A única coisa que não se consegue é mudar a lei num país. Tá, então... Já não se cumpre lei nesse país, você ainda quer mudar? Mudar a lei. Tá, mas então... É que o poder legislativo, ele não tem a mesma celeridade do que a sociedade. A sociedade avança de um jeito, o poder legislativo não avança. Não acompanha. Por quê? Porque só pensam neles. Tá, então, só votam aquilo que eles querem. Tudo bem, tá. Isso... Nós vamos começar a discutir Não, mas isso dá direito, então... Isso dá direito, então, do Poder Judiciário legislar em cima de uma lei tácita? Não, dá direito. Claro que dá. Não dá, não? Não, dá sim. Tanto dá que aconteceu. Não dá, se dá, aconteceu, porque os fatos, eu continuo achando uma excrescência. As pessoas quem legisla se no país... sobrepõem às legislações, já que a legislação não acompanha. Não. Bom? Discordo. Você tem que criar a lei. A lei que determina. Cria a lei. Dorme, pega e espera. Porque nunca vão criar. Aí nós vamos ter a lei ao seu lei, advogado, a lei vai ser bimbu e continua bimbu. Aí prejudica, no caso da Cássia Eller, calma, nesse caso prejudica o menino, no caso da Cássia Eller, fato concreto, prejudica o menino que teria que ficar com o avô que só queria o dinheiro da Cássia Eller porque a lei não acompanha os tempos. Não, mas eu não tenho Isso nada a ver. Aquela decisão foi... Por quê? Não, aquela decisão estava prevista em lei. Não estava. Ao magistrado cabe... Casal. Sim, ao magistrado cabe, sim... O quê? A entrega a quem de direito. Você sabia que você não pode... tinha direito nenhum. Você sabia que você porque pode... elas não eram casadas. Sim, mas... Elas não poderiam ser consideradas casadas. Por quê? Porque não era um homem e uma mulher, eram duas mulheres. Foi uma interpretação do juiz que permitiu que esse menino ficasse com ela. Ela foi a tutora legal. Foi um ganho na justiça. Ela ficou como abriu brecha legal. Para outras tantas. Não, mas já tinha decisões parecidas aqui mesmo no Rio Grande do Sul. Teve uma juíza de Gravataí. Aquela ali foi a primeira. Não, aquela foi de repercussão. Exatamente. Teve uma juíza aqui de Gravataí que autorizou a adoção de um casal homossexual. Foi o primeiro caso do Rio Grande do Sul, uma juíza em Gravataí. Não, interpretou não. Existe uma previsão legal. Não existe. A lei de adoção prevê, sim. A lei de adoção prevê. A lei do bababá, não leva nada. A lei de adoção prevê. Bom. O que não tem previsão legal é a lei dizer a união civil é entre um homem e uma mulher. Mude-se a lei. Tá bom.
A união civil é entre duas pessoas por livre manifestação da vontade. Pronto, acabou o problema. Só espera sentado, porque eles não mudam a lei. Sim, nunca. Sim, então mas muda o Congresso, então muda o Legislativo, muda o parabéns. Não, mas pra mim não é errado. Abraça um bombadão, coisa ruim. Se sobrepõe. Combina com a lei, abraça um bombadão, volta os fatos. Eu vou repetir aqui. Quando eu entro na justiça, eu quero que o juiz faça cumprir a lei. Eu não quero saber a opinião dele. Eu quero aqui. Eu não quero a opinião do juiz, eu quero cumprir a lei. Para concluir o assunto que eu trouxe, eu só quero dar os parabéns para os vereadores Walter Nagelstein e o Vambert, o professor Vambert, que tiveram essa iniciativa, né, de revisar as leis. Então, parabéns, espero que eles consigam levar em frente e mudar. Muito bem. Magda, boa noite. Antes de mais nada, gostaria de manter meu nome no sigilo. O assunto é a respeito da paralisação de sexta-feira. Aqui na minha universidade, além de alguns professores não darem aula na sexta-feira, estamos sendo incentivados a participar. Professores dizendo que querem nos ver no dia da paralisação. Olha que maravilha. Lutando pelo nosso futuro. Ora, todos sabemos que essa palhaçada é sobre e ela usa um termo pejorativo, o senhor Lula. Mas, infelizmente, nessa universidade reina o esquerdismo e a doutrinação. Abraços. Ela faz fisioterapia na Universidade Federal do Pampa, mais conhecida como Unipampa, em Uruguaiana. Depois não sabe por que a gente está em último lugar em educação nas Américas. Exatamente. É porque todo mundo fala, pois é, falta recurso, falta investimento, mas olha a qualidade também da nossa docência. Olha, Débora Santos de Novo Hamburgo, não provoca, Débora. Carla, parabéns, deste um nó no Google Lino. Abraços, Débora Santos. Essa minha risada sem querer. Amigo, companheiro. Companheira do partido. Olha, já o seu Júlio de Oliveira... A questão são opiniões já diferentes sobre o mesmo tema. Por favor, vamos parar com essa coisa de casamento gay. Casal é macho e fêmea, vamos parar com isso. Aqui no... Está aí o grande exemplo. Os dois das leis não se acertam. Tá aí. Lei não se acerta, é isso aí. Boa noite, bancada maravilhosa. Estou um tanto tenso em relação à Coreia e os Estados Unidos. Será que teremos uma guerra? A Coreia diz ter como lutar e surpreender. Isto será verdade? É o Carlos de Canoas. E no mesmo sentido pergunta o Marcos Gomes de Novo Hamburgo. Qualquer coisa nós vamos mandar a Carla e o Chicão e o Gustavo Vitorino nos representando. Esse assunto me nego falar. A China agora à tarde... Não vai acontecer nada. Também acho. A China agora à tarde, através da sua chancelaria, divulgou uma nota oficial em que ela exige que os Estados Unidos e a Coreia do Sul removam as baterias antimísseis e o escudo que está montado há mais de 60 dias. A nota da chancelaria surpreendendo a muitos, o governo americano hoje emitiu um comunicado pedindo que a Coreia do Norte volte para o caminho do diálogo. Muito bem. Não deu pra entender. Mari Barcelos, o que quer dizer sobre isso? Não, eu ia dizer o seguinte, que o Chicão tem razão. Se eu tivesse um Kia, se eu tivesse alguma coisa, um carro da Coreia do Sul, poderia estar preocupado, mas não tenho esses carros maravilhosos, né? Agora, não vai ter peça. Não vai ter peça, que aí não há guerra. Não, mas eles vão chegar a um acordo, eles vão chegar a um acordo, a China. Quem é que essa altura dos acontecimentos quer uma guerra mundial? A guerra econômica é grana, é bufunfa, é dinheiro. Eles estão preocupados com dinheiro. Parece que ele quer. Porque... Ele não quer guerra, ele quer dinheiro. É um homem vitorioso, ele um homem só fica multimilionário, 5 bilhões, mas ele precisa de movimentar a imprensa, aquele monte, aquele séquito de jornalistas lá, presidente, então ele dá, ele faz isso. Você já viu? Sei lá. Você já viu o depoimento? Eu quero falar da brigada. Enquanto isso, em território Comanche, por favor, Chicão Tofani auxilia Gustavo Vitorino, olha aqui na tela. Enquanto isso, em território Comanche, conforme a Andréa Palmeira, a nossa telespectadora, derrubar esse galho por enfisema é fashion, é style, é tudo a ver. Olha aí, ó. Chicão Tofani, Andréa Palmeira, tá aí, ó. E vinho barato. O Chicão Tofani ajuda o Gustavo Vitorino. Eu fico impressionada com a criatividade do nosso Essa é a Andréa Palmeira, nossa telespectadora. Ela faz umas charges legais. Faz, maravilhosa. Dona Magda, Senhora, a crise
obriga a Brigada Militar a leiloar cavalos. Ah, que pecado. Leiloar cavalos. A Brigada tem 800 cavalos, quer baixar para 300 cavalos. E são 24 canis, eles querem baixar, fechar 14, vão sobrar 10 canis. E esses cavalos serão leiloados. O cavalo é o símbolo do Rio Grande do Sul, mas diz que é uma despesa, um cavalo dá uma despesa, hein? Cavalo O Vitorino deve entender de cavalo. O Vitorino é mais caro que uma namorada. O cavalo não gasta mais que uma namorada, tu tem que treinar ele, tem que mandar. Gasta pra caramba. Cavalo dá coisa. Olha o que vocês vão dizer. Cavalo de raça dá mais despesa que uma namorada argentina, vai por mim. Gustavo Vitorino, que mania que vocês têm que comparar um animal com a mulher. Mas a mulher é um custo a comparação é a despesa. Levar pra passear na cidade baixa. Não vou mesmo. Tô repensando a proposta do Chicão. A Cris é a melhor companhia que eu. Vai nessa. Eu vi isso aí, é brincadeira. Eu não arrumo nenhum cachorro quente aqui nessa bancada. O Chicão já recebeu o convite das duas loiras para ir pra cidade baixa. Tá errado. O mundo tá de perna pro ar. Então vamos fazer o seguinte, vamos... Mas pra mim tá tudo bem, meu, porque eu tô com a agenda fechada, mais uma por dia? Mas eu vou fazer o quê? A concorrência fraca, o Boa Pinta arriscado. O que é isso? Mas o interesse... Sai na televisão, que nem o Vitorino. E o foco, cadê? Hã? O foco? Foco. Não tem foco. Não, sem foco nenhum agora. Quer dizer que o Claudinho, que é uma mulher rica... O Claudinho, que é uma mulher que sustente ele, de preferência de mais de 60 anos, ele toma um pileque e vai pra cama com ela. Que isso, Chicão, que faz? Que isso, Chicão, Ele disse, o Cláudio Andrade, teu amigo, que é uma orientação sua. Não, então, eu tô fora, não tem uma sinalização. Pessoas desse nível não somos. Ele disse pra ti, entendeu? Não era pra tu explanar isso pra gente. Mas ele falar pra mim, eu sou um que a mulher é uma boca de sacola, isso. Olha só, vai. Mais de 60 A anos. moça loira aqui me chamou de boca de sacola. Sim, aqui, ó. Por dia. Fala tudo. Ontem ela te chama de boca de Sou um sacola. cara muito fashion, recebe entendeu? e Hoje solta. tu tá no estilo Blade Runner. No Black, Red, né? Não sei. Não tá o dedo, não. Tudo combina preto e vermelho. Muito bem. Saco chicano. Primeiro essa palavra puxar saco é uma coisa atrasada. Até porque tu não tá fazendo um lobbyzinho. Não tá fazendo. Até porque tu não tem mais isso, né? Atenção, por favor, A mulher, Carla Krieger. Futura, talvez, primeira dama Da França. da França, a mulher de Macron, sabe quantos anos tem? Ela tem 60 e pouco. 64 Quantos anos tem o Macron? Ele é bem mais jovem. 24 anos a mais ela tem do que O ele. Macron tá com a vovó? Não sabia? E ele ama, e diz que desde a professora... Ama. Ele foi atrás dela. Ela tentou fugir, tentou isso, Eu não porque votaria nesse foi cara. muito criticada. Ela era, inclusive, casada quando ele se apaixonou por ela. Depois ela se separou e ficou... E ele disse, eu vou casar contigo. E realmente. E aí, no discurso agora, quando ele foi para o segundo turno, ele disse, graças a ela que eu também estou conquistando isso, porque ela é uma pessoa muito importante na minha vida, 64 O que ele anos. pode esperar? O que eu posso esperar do O presidente? pacote era completo. Um exemplo pra mim. Cantofani, Com tanta gata na França. provavelmente, quando alguma das suas namoradas ou das suas pretendentes dizem que vão sair contigo, alguém deve dizer pra elas, o que tu espera de um cara dessa idade? Charme, Não, estilo, pois é, mas sofisticação, não seja cultura, assim. estilo Rolling Stones. Bom, então, pois é. Então, I can get talvez é isso que ele espere dela, isso que ela tenha dado pra ele. Tá, mas vamos ao voucher da... Mas na hora da mulher tirar o pé do ar, e daí que resta naquela operação? Olha, tem umas muito melhores do que muita de É verdade. 30, Eu tava pensando no Tá de Claudinho. 10 a 0. O Claudinho. Vamos agora ao voucher da Devassa. Voucher de valor de R$70 para você desfrutar lá na mini cervejaria Devassa. E hoje é aqui com o e-mail atualidades@pampa.com.br. O Vitorino, de cabelos novos, ideias novas, vai falar a frase. Você vai escrever a frase que o Vitorino vai dizer, vai colocar o seu nome completo e o número do seu documento. Pode ser o CPF ou o RG. Aquele que, ou aquela, que escrever a frase exatamente como o Vitorino vai dizer, colocar o nome e o número do seu documento. Primeiro que fizer isso certinho, que chegar o e-mail aqui, vai ser o felizado. Vai ganhar de presente um voucher no valor de R$70. A frase é, por favor, Gustavo Vitorino. Com ou sem Chicão, na noite, Devassa é a melhor opção. Com ou sem Chicão,
na noite, Devassa é a melhor solução. Lembrando que Chicão É a melhor opção. É a melhor opção. Errei. Chicão com CH e o Chicão nada a ver. Não, Chicão é com X. É com X. Devassa é com letra maiúscula e o X do Chicão também com letra maiúscula. Eu tô dando uma cola para vocês aí, tá? Valendo a partir de agora. Cris Bart. Eu quero falar para você sobre futebol e falar que vai ter Copa América no Brasil, tu sabia, Chicão? Copa América 2019 vai ser no Brasil e Porto Alegre vai ser sede da Copa América 2019. Teria que ser desses 2 mega estádios. Né? Mas só vai ser um. E o teu time ganhou hoje, Barcelona, 7-1, né? 6-1. Mas o meu time não é o Barcelona, meu time na Europa. Não, mas na Espanha tu gosta muito. Não, na Espanha eu acho que eu sou mais merengue. É mais Real Madrid. Sou mais Real Madrid. Cara do Cristiano Ronaldo, né? Sou muito fã do Cristiano Ronaldo, né? Por motivos óbvios. Mas a Copa América 2019 no Brasil, todas as seleções que são associadas à Conmebol e outras convidadas vão participar. Porto Alegre será sede da Copa América, São Paulo também, obviamente, mas aí com 2 arenas, e Recife, Rio de Janeiro e outros estádios que foram construídos para a Copa do Mundo vão ter uma utilidade, né? Agora, o Estádio Internacional, com todo respeito, teria condições de sediar jogos da FIFA. Não sei porque essa mania da arena agora, Vitorino, virou moda arena. Todo mundo é arena, o estádio pequenininho virou arena. Já tem aqui a contemporânea. Não é pelo WhatsApp. Não é pelo WhatsApp, é pelo e-mail e já tem a pessoa que acertou. Tá, então, antes de você dar, eu posso ler uma mensagem aqui da dona Cleusa Santos? Mandou uma mensagem muito gentil aqui, educada, e ela diz o seguinte: boa noite. Vocês estão falando sobre serviços cobrados do aeroporto e isso aconteceu comigo. Uma pessoa me cobrou R$20 apenas para carregar a minha bagagem até o ponto de táxi. Aí o taxista cobrou mais um plus pela quantidade de malas. Isso que o táxi era enorme, praticamente uma caminhonete. Ele me levou até a rodoviária. Chegando lá, me cobrou R$50 a corrida, do aeroporto à rodoviária. Meu Deus! Isso considerando que eu já havia pago R$20 somente para o carregador levar a minha bagagem até o táxi. Achei um absurdo. Eu acho que deve existir alguma combinação entre os carregadores e os taxistas. Isso é normal? Isso pode? Um abraço a todos da bancada, dona Cleusa Santos. Mas na rodoviária tem carregador também, é a mesma coisa, para levar até o táxi. Mas até onde eu sei, os carregadores não podem cobrar. Tu paleteia. Até onde eu sei, o carregador não tem valor. Ele se oferece e você dá o que você quiser. Eu nunca ouvi dizer que eles têm valor. Mas a pessoa às vezes está ali, fica meio... não mas sabe tem que perguntar, mas que eu saiba não pode. E esse negócio podia ter cobrado R$50 e esse negócio carregar, de cobrar por valor de volume, que eu saiba não pode. Principalmente os táxis do aeroporto, que já são grandes. Infelizmente, eles se aproveitam da inocência das pessoas, não, né? acho que essa senhora, não sei se... A pessoa com cara de turista... Tem cara de americano. Eu não sei se ela notou... Dinamarquês. De Bruce Willis, nórdico. Daí... Aí, Chicão, vou tomar dele. Aí, Chicão, tu é bem desconhecido em Porto Alegre, ninguém te conhece. Tu vai entrar no táxi. Existem maus profissionais em todas as profissões. Eu acho que era bom, se ela pegou aqueles táxis brancos com azul, aquele oficial do aeroporto. Da cooperativa? Da cooperativa, eu acho que ela deve ligar para a cooperativa e fazer uma reclamação, saber se pode cobrar. Acho que não pode. Acho que não pode. Os táxis já são grandes, já são exclusivos e eles devem pelo menos avisar as pessoas, porque é um roubo. Olha, ela está confirmando aqui, ela disse sim, foi com os táxis brancos. Então eu acho que ela tem que ela tem, porque o fato de ter custado R$50 eu não sei porque... Não, mas não, R$50 do aeroporto até a rodoviária. Agora, Vitorino, não leva para... Vitorino, eu acho que é. Vitorino, é isso. O que o Marlon disse para mim... Eu acho que é, amigo. Vou voltar pro Uber fedorento. O que o Marlon disse para mim, entrou nessa orelha aqui, que hoje está usando Ombre Libre de São Laurent. Põe na orelha. E saiu pela outra orelha, sabe por quê? Agora no aeroporto tem um cartel. Os táxis amarelos não podem entrar lá, os laranjas não podiam entrar lá. Eles querem só para eles, aquilo ali. Eles alegam que pagam, não sei o quê. Mas o privilégio que eles têm, pegar os caras. Mas é uma cooperativa dentro do aeroporto. Eu não quero cooperativa. Eu quero então chama o Uber, pô. Chama o Uber. Mas é isso. Aí os adultos vão multar. Que nem na rodoviária. Vão fazer igual a rodoviária. A prefeitura recebe
Eles pagam por ter o balcão ali, eles pagam Esse é o desdobro. É o balcão, babai, cobrando 100 pila, tá aí. Vitorino falou. Vitorino Mas que 100 pila já aumentou? Não, Vitorino só diz a verdade. Fala a verdade. Porque se ela gastou 50 para a rodoviária, voltar na rodoviária pra cá, cara. Tem que fazer conta, Mário Baciado. Deixa eu Acho que o Mário pagando táxi no mole, né? Já Olha aqui, ó, o seguinte. Depois do fraldão. Seguinte, quem escreveu a frase de forma correta foi a Dayana Calduro. Os 3 primeiros telespectadores não acertaram o nome do Chicão, inverteram, isso que a gente avisou, inverteram a frase e a primeira, que foi uma mulher também, não escreveu a última palavra, enfim. Então, a Dayane foi a 4ª pessoa que escreveu e acertou a frase. Com ou sem Chicão, na noite Devassa é a melhor opção, tá? Dayana Calduro da Silva. Então, amanhã, a partir do meio-dia, o seu voucher no valor de R$70 está liberado na mini cervejaria Devassa, que fica no 2º piso do Praia de Belas Shopping. Vitorino, muito obrigado por Não tem prazo de validade para você usar. Por que uma pessoa usa fraldão? Qual é a necessidade que tem? Ah, meu Deus. Eu queria saber, porque eu pensei que só existia fralda. Eu não sei o que é fraldão. Não, é que fralda é para criança, fraldão é para as pessoas adultos, que usam camisa cinza na bancada. Não. Vou dizer uma coisa para vocês. Vocês não brinquem, que tem muita gente que está nos assistindo agora, que teve problemas incontinência urinária. Nós vamos usar até o final das nossas vidas. Vocês ficam debochando uma coisa séria. Aqueles que tiverem o privilégio de usar fraldão é porque vão sobreviver. Porque... Eu também vou usar um fraldão preto. Não tem, nós vamos ter que mandar fazer. Vai ter que mandar confeccionar, especialmente Olha aqui, pra ti. Magda, a agressão é 24 horas. Ué, eu te agredi? Confeccionar, tem para vender na Preto? Espírito Santo dessas Ai, na Espírito Santo. Tem slim e tem fraldão slim pra Aquele sorriso aqui. Inclusive tem estampado, se Uma quiser. linha de fraldão no Espírito Santo. Não, olha, É uma ideia maravilhosa. Fraldão Chicão Tofone. Olha que maravilha. Pode ser listradinho. vai vender que nem água. Riscado. Vai vender que nem água. Não precisa mais usar cueca, usa o fraldão. Imagina que fecham o fraldão, Faz uma Chicão. cirurgia de próstata para ver. Chicão, Já veio a voz do mal aí. Não, mas meu amigo, a vida é o seguinte, fraldão existe pra isso. Quem avisa, amigo Fico brincando com a Tá me coisa jogando uma séria. praga, vou falar pra pai Paulinho. Bloquear meu corpo agora. Pai Paulinho me chorou que é blinda. Ai, que horror. Falando de um assunto sério agora, um assunto sério que Atenção, essa menina quer falar. a Jéssica. Fala, Jéssica. Mas essa menina, por não se ofenda, porque aqui a gente tem que ter muito cuidado, não se ofenda. É que às vezes menina é uma eu chamo pedreira, essa viu? menina... às vezes esquece de dar um branco, assim, eu Esse só menino lembro. é carinhoso. Falando de assunto sério, né, um assunto que tomou o Brasil e outros lugares do mundo, que é o jogo, a baleia azul, que leva a pessoa ao suicídio, o Ministério da Justiça e Segurança Pública resolveu determinar que a Polícia Federal investigue este jogo, né? Eu não sei por que demorou tanto tempo para que o Ministério fizesse isso, né? Diz que o ministro da Justiça e Segurança Pública, o Osmar Serraglio, ele já tinha feito, dia 18 de abril, já tinha pedido para a Polícia Federal investigar, mas tinha feito isso, né, de forma aleatória. E aí ele fez o pedido agora. Baleia Azul é um apelido de um certo time aqui, né? Afundada. O assunto é sério, Vitorino. Tem que ser investigado mesmo. Não, mas assim, Por que a polícia, a justiça... O Vitorino disse que entrar nessa baleia já azul. não interditou esse aplicativo? Eu também não entendo. Sim, mas é que é. Bloqueou, né? Bloqueou. É que a internet é muito difícil, gente. Você regular a internet é complicado. Eu acho que o que a polícia quer é chegar nesses tais de monitor, né? O cara Mentor. que Tem os mentores. Esses mentores é que fazem as ameaças, mandam as mensagens ameaçadoras, querem chegar nesses caras. E a polícia chega, porque é ilusão você achar que o IP randômico mantém você invisível na internet. Não mantém, não.
A polícia tem sistemas modernos de cruzamento. Eles fazem IP randômico. IP randômico é cada vez que você conecta, muda o teu IP. Ele inventa umas mas se a coisas justiça que a gente sabe, que é depois ele nos aplica, o IP. Isso no celular. Vitorino. É o teu CPF, o IP é o teu CPF. O IP é o teu endereço na internet. Tá, e como é Quando que a você gente entra, sabe? É teu CPF na internet. sempre você no Computador. você procura e ele dá o número. O IP você é tá a identificação do Isso, você está computador. navegando com esse número. Não, é só quem Não, usa só uma tecnologia. investigação para saber. Não, mas tem eu preciso como. saber, por exemplo, quando Quer saber o teu IP? Eu quero. Eu digo pra você. Na como área é que de faz. trabalho. Entra ali, explica porque eu entra preciso ali. pra Não, poder fazer eu não o vou ensinar agora. aí meu smart. Você entra em Tá, propriedades, depois tu me aí diz, desliga tá. Mas aí, o que é IP randômico? IP fixo você tem um número de IP, liga, desliga o computador, conecta, não conecta, é sempre o mesmo número. Tá. O IP randômico é aquele que toda vez que você entra, você recebe um número novo, que é o servidor que carimba você, dá o teu endereço na internet. Então, esses hackers usam a estratégia para usar IP randômico, que é o seguinte, não usa IP fixo, aí ele vai num café, não sei o que, com o laptop dele, pega o wireless, um IP, aí vai em outro lugar, um IP randômico, tem trocentos IP, só que a polícia consegue fazer o que chama de operação triangular, como é um celular. Sim. Como é que a polícia localiza um celular hoje? Ela faz uma operação triangular, vai deslocando de antenas. A polícia utiliza o sistema de IP randômico, ela pode ler o IP randômico para caçar o número do computador, porque os computadores têm um número de série, todo computador tem uma placa-mãe, tem um número de série. Você recebe o IP vinculado àquele número de série. O celular a também polícia deixa de procurar o IP e passa a procurar o número de série. Então ela rastreia todos os IPs e vai achando o número de série daquela placa-mãe. Literalmente mudando de saco para mala. Olá, Magda e bancada. A cobrança de volumes é amparada pela EPTC, tendo em vista que é só cobrado volumes a mais. Uma mala e uma bagagem de mão não é cobrada. Tendo mais malas ou volumes, a cobrança é legal. Mas é imoral. É imoral. Porque o motorista não carrega a minha mala. Se o carro dele pode levar mais mala, eu acho isso uma barbaridade. Concordo. Que sem vergonhice isso. Mas essa lei é antiga. Quem manda dizer isso é o seu Leisandro Machado, que é um taxista de Porto Alegre. Eu até sei que essa lei é antiga, mas isso já deveria ter mudado, né? Eu acho um absurdo. Agora, o que foi o roubo, a IESA aqui da Zenha, né? Na madrugada. Obrigada pela informação, seu Leisandro. Desculpa. Roubaram 4 carros de dentro da IESA ali. da concessionária. Carro novo de Carro Zero novo. bala. 3 zeros e um que não era zero, né? Levaram da IESA aqui da rótula da Érico Veríssimo. Exatamente, Tá? rótula do Papa. Porque se nós lembrarmos, há um tempo atrás, eles roubaram da IESA lá da Souza Reis, eu acho, aquela rua, 6 carros uma outra vez. Levaram Lembra? 4 carros de madrugada. Que horas foi? De madrugada. Não, não tem vigilância Ali de madrugada, uma chuva do cão ali. Não tem vigilância, não tem nada. Não, e outra... Tem guarda dentro da empresa. Tem, diz que não viu, que viu uma pessoa na rua que parece que avisou e tal, e que até foi reconhecida pelos bandidos e eles ameaçaram essa pessoa. E outro trio, que na verdade são 4, mas os 3 da mesma família, foi uma mãe, 2 filhos e um amigo que foram descobertos através de câmeras de segurança dos ônibus, que já estavam assaltando algumas linhas desde dezembro do ano passado, de forma violenta, chutavam as pessoas, ameaçavam com arma de fogo. Quer dizer, a mãe, os 2 filhos e um amigo, a família inteira de criminosos. Sim, mas e ela já tinha passagem. Ela é conhecida. Olha, passagem 40 e tantas vezes. A gangue das gordas, Gangue né? das Gangue das gordas. gordas. Ela tinha E tava na rua. E tu sabe o que ela disse? Que quando me soltarem eu vou fazer tudo de novo. Aí o que tem que fazer com ela? Olha, eu prefiro não comentar. Agora é o legado do crime, né? Porque a mãe era de uma gangue, o pai foi morto no presídio central, era traficante.
É o legado do crime, E os filhinhos, a herança. E os filhinhos certamente vão Aprenderam levar ainda a vida de chefes de família. Tá aí ela, inocentes. tá aí a fotografia. Olha. Ela fazia parte, ela integrava um grupo de umas mulheres que assaltavam, né, as lojas, e entravam nas lojas e compravam, roubavam, não sei o Atuavam quê. no centro, né? É, A no gangue centro das da gordas. cidade. Pois é. E ela deu... Ela, Ali tá prende mães ou mãe? É mãe. É mãe e filhos. Mãe e É mãe filhos. e filhos. E ela disse em alto e bom som, e quando eu sair daqui eu vou voltar a fazer a mesma coisa. A impunidade, Vou o país da fazer impunidade, isso, as pessoas sabem que não vai acontecer Já tem condenação. absolutamente nada. Perde a vergonha, perde o medo, Perde o medo, o Perde receio. tudo. E o pior, aquela pessoa que tá ali naquele limbo, daqui a pouco pensa, mas não dá nada mesmo. Eu vi uma imagem cai, né, de na um deles criminalidade. pegando uma mochila de uma menina até, era bem jovem, que estava com o filho dormindo no colo, ela estava fazendo carinho no filho, quando vê, é assaltada no meio do ônibus. E a pessoa tem que achar até bom que não acontece nada com Que não ela, levaram né? o filho. Que não levaram o filho, ou que não levou um tiro, ou que não levou uma facada. Afinal das contas é isso, se perde celular, se perde, a gente está dando até graças a Deus. Aí vem, Essa é a aí nossa vem a pensa que audiência poderia de ser pior. custódia e a primeira pergunta. A senhora foi bem tratada pela Esse polícia? é o fim da Exatamente. base. Fizeram alguma coisa com você? O Vitorino, dona Carla, esse aspecto dessa reforma trabalhista, de, por exemplo, a pessoa fazer o acerto direto com os recursos humanos da empresa sem passar pelo sindicato. É bom ou ruim isso? Vamos falar sobre a reforma trabalhista, então. É bom ou ruim isso? Magda, antes eu poderia fazer um pequeno drops rápido. Então faz, porque eu sei que antes o da gente Vitorino não vai falar até o sobre final a do reforma programa. trabalhista. Eu queria dar os parabéns a um grande amigo meu que tem uma influência muito grande na minha carreira profissional, desde que eu estou aqui na Pampa, 33 anos, 34 anos, chama Paulo Sérgio Pinto. Paulo Sérgio Pinto está fazendo aniversário, eu queria que a bancada Hoje? desse parabéns. Dia 27. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E aquela musiquinha? Não. Seu bolo, Que isso, que intimidade é essa? Jéssica e Gustavo Vitorino. Eu sempre canto essa música nos aniversários. Jéssica e Paulo Soares Vitorino. Paulo Sérgio Pinto, feliz aniversário. Parabéns. Parabéns, O chefe. jeito de tratar o vice-presidente da Casa Chefe, Fiscal. muito. Olha, chefe, Fair play, Paulo Sérgio. Parabéns, chefe. 81 anos é muito legal. Parabéns. 82. Para isso, eu sou Ele é Paulo mais Sérgio, novo que tu. Amanhã pro RH. Já, mano. Ele não é Dá tu o que cartão está fazendo vermelho. 59 anos há 8 anos. Bom, agora vamos voltar. Parabéns, Muito PF. bem. Engoli isso. Vamos voltar ao assunto proposto pelo Marli Barcelos, que é a reforma trabalhista. Quer me desconstruir. Totalmente. Tá tentando. Aliás, ele já tinha 59 quando começou o programa. Né? O programa tem 2 anos que eu estou com 59. Não, ele tinha 59 quando começou o quê? Quando Ele começou o tinha programa. 34 Ele anos. tinha 57, eu lembro. Eu vou ficar na boa, Magda, porque tem que ter fair play. ciúme, Ninguém dá importância porque o Vitorino fala. O Vitorino fala é tudo migué, quer dizer que adianta ele falar. Miguel, não seria Miguel, não. Não, depende do acento. que tu tá falando. Depende do acento. Ele tá falando outro idioma. É, mas migué eu- é tudo de Interessante que o Vitorino não respondeu a pergunta, né? Não, ele não sabe. Não, mas a pergunta foi feita para a dona Carla. Não, fiz para os Bota o dois. vídeo ali. O senhor Carla- disse, dona Carla, tem uma Não, pergunta para Foi a para os senhora. dois que Não, entendem Carla e mais sobre. Vitorino. Eu falei isso, Eu não dois sei, eu juristas. matei as aulas de Direito do Trabalho, eu não sou Elogiei muito vo- boa nessa matéria. Quanto falta aí pro programa? Bastante tempo que tu gosta. Pode falar. Fica à tu gosta? vontade. Não, gente, assim, ó, de forma bem resumida. Forma bem resumida. Forma bem resumida é 25 minutos. Vamos lá. gente, isso é inédito. Começa. Não, de forma bem resumida. Os tópicos que mexem digamos assim, na legislação diretamente, eles não afetam o rendimento do trabalhador. O trabalhador não perdeu salário, não perdeu dinheiro, não perdeu direitos, não perdeu nada disso. Quem estiver fazendo esse discurso está fazendo discurso ideológico, ele não perdeu. O que o trabalhador perdeu na prática? Ele perdeu, digamos assim, um componente muito perigoso, que é a sua liberdade. Por quê? Porque ele fica vinculado agora a um acordo
um acordo coletivo que se sobrepõe à própria legislação, à própria CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. E essa reforma prevê isso. E aí que começa o perigo, porque o que acontece, gente? Com o fim do imposto sindical obrigatório, os sindicatos vão ter que procurar dinheiro em algum lugar. E todo o acordo que for feito entre sindicatos, ou seja, sindicatos laborais e sindicatos patronais, certamente vai constar algum tipo de incidência, algum tipo de remuneração sindical. E aí é que começa o problema. Hoje, o que é uma mera contribuiçãozinha que o TRT4 aqui tentou ampliar com aquela obrigatoriedade da contribuição assistencial, pode se transformar num verdadeiro imposto repassado direto aos sindicatos, basta que eles coloquem isso no acordo coletivo. Na prática, colocaram o trabalhador de joelhos para os sindicatos. É uma dura realidade, mas esse dispositivo não foi alterado, foi mantido, daí o porquê que os sindicatos não gritaram com o fim da obrigatoriedade do imposto sindical, porque agora eles vão poder arrecadar muito mais. Basta botar ali no acordo coletivo. O sindicato patronal, Magda, não está nem um pouquinho preocupado com isso. Não afeta nada. Tá, agora, assim, Isso era resumo, hein? Agora tem uma coisa assim, se ó. não fosse. Isto, tu estás te referindo, estás falando daqueles trabalhadores que estão empregados. Porque a reforma não se resume a isso. Sim, mas os que não estão empregados não muda nada. Não muda nada, mas as pessoas agora para trabalharem vão ter umas dificuldades maiores do que já estão tendo. Por quê? Porque... Segundo o Rodrigo Maia, agora que eles vão se empregar, sabia? Pois é, mas de que forma vão se empregar? Olha só, E tem credibilidade o Rodrigo Maia para falar qualquer coisa. Mas uma coisa não se vincula à outra. Eu acho que a retomada do emprego está vinculada à retomada da economia. A legislação trabalhista, ela flexibilizou, por exemplo, férias. Antes, você podia tirar férias em 2 vezes. Agora, você pode tirar em 3 vezes. 3 vezes, Agora, ampliou o espectro. Pessoas com mais de 50 anos não foram atingidas, tem que continuar tirando em no máximo 2 vezes. Então, assim, são detalhes, filigranas da lei, que não tirou o direito do trabalhador. Ele continua tendo fundo de garantia, continua tendo férias, continua tendo tudo isso. Mas criou outro tipo de trabalhador também. Não, ele flexibilizou a legislação, mas não tirou o direito ao trabalhador. Eles estão dizendo que isso criou a terceirização no Brasil. Modernizou. A terceirização no Brasil foi aprovada por uma outra lei, não essa. Essa apenas regulamenta, a terceirização que já tinha sido aprovada e que é absolutamente questionável. Exatamente. Mas, na minha opinião, ela é questionável exclusivamente por uma decisão, repito, absurda do STF, que descomprometeu o poder público de se vincular ao contrato de terceirização. Ou seja, um de nós monta uma empresa de fachada, contrata 30 pessoas e participa de uma licitação. Exatamente. Se eu pegar o dinheiro e fugir, o poder público que me contratou não é responsável. Isso é uma decisão absurda do STF. Exatamente. Porque faz com que as pessoas contratem qualquer coisa. Hoje já é uma zona, vai virar um bordel. Já é uma zona. Vai virar um bordel. Agora, em termos de direito do trabalhador... Tu conhece? Parou, não dá lenha. Assim, isso era o Drops do Vitor Lindo? Mas era um lote. Era um lote de Drops. Eu estou provocando os fardos. Meu Drops é em pacote. O que ficou preocupante, na minha opinião, é esse aspecto. Esse é que é assustador. Essa reforma colocou o trabalhador de joelhos para as corporações. Porque as corporações vão poder fazer o que quiser nos acordos coletivos. Exato. E ela se sobrepõe, inclusive, à própria CLT. É direto, é isso. Então, assim, tem um aspecto, eu conversei com alguns juristas que levantaram algumas questões. Por exemplo, não diz que a representação dos trabalhadores tenha que ser por sindicato. Então, por exemplo, o Marne Barcelos pode percorrer os corredores de toda a Rede Pampa e dizer, gente, nós vamos negociar diretamente com a direção da Rede Pampa a reposição salarial. A lei permite. Uns juristas dizem que a lei permite, outros dizem que não. Olha a interpretação. Porque a lei não é clara. Olha. Porque a lei não é clara.
E a lei, quando a lei não é clara, ela dá margem à interpretação. Aí vem a casa. Mas é tudo aí, João. Aprovação ter nascido aqui. Agora, Cris, tem algum drops aí? Não tem alguma coisa de Fashion, futebol? celebridade, Posso quem só Cristiano falar? Ronaldo na saída? Eu posso Pessoas rapidamente. querem saber disso aí. Rapidamente. Que não seja STF. Não por trocando favor. total o assunto, mas trocando um pouquinho sobre a votação dessa reforma trabalhista. É uma prova de fogo para o governo, porque o governo precisa nessa votação de maioria simples, mas quer uma votação mais significativa, porque isso vai dar base para ele para depois a reforma da Previdência, que aí sim ele precisa de 2/3, se não me engano, então uma votação bem mais expressiva. É uma reforma da Previdência criminosa. A Jéssica tem uma notícia importante aqui. Todo mundo exatamente. quer. Então, o que acontece com os políticos, em especial os gaúchos, os deputados, enfim, gaúchos? Eles dizem que até votam a favor da reforma trabalhista, mas não votam a favor da reforma da Os Previdência. gaúchos estão tudo pelo vice. Agora, se votam, não votam Chicão, só na vou hora. te dar uma notícia maravilhosa. Então, Mas é fashion? Alguns, é fashion, porque é vestimenta. Alguns parlamentares gaúchos, assim, um deles, vamos lá, o Pompeu de Mato, estava de chapéu no plenário. Esse cara, ele fez o... Tá, não, mas teve um pior, teve E o um tal respeito, de... cadê? Como era o nome do outro? É um deputado do PCdoB, Assis, não sei se é Assis Elias, uma coisa assim, do PCdoB, que eu nunca vi falar aquilo. Ele subiu Ouviu pra falar. Prova disso. Ele subiu para falar no plenário, sem blazer, com a camisa branca social para fora das calças. Camisa estava aberta. Pô, aí o presidente chamou a atenção dele. Olha, nós temos normas aqui na casa, você precisa colocar o blazer. O blazer, excelente. Blazer. O blazer, excelente. Aí deram um blazer para ele lá, coitado, ele colocou, coitado. Muito bem, agora eu vou falar, começou a se manifestar, começou a falar. Vou defender minha classe, não sei o que, PCdoB, né? Aquela coisa. Aí sabe o que ele botou? Ele botou uma máscara de soldador para fazer o discurso. Capaz. Metade do discurso eu não ouvi. Porque tá com a máscara de soldador. Mas aí é mais palhaçada ainda, já é uma palhaçada. Não deve ser perdido nada. Meu Deus. Pleno plenário. Mas, Magda, não, o assunto que o Chicão disse que era interessante e importante é também triste, né? Porque é o aumento dos juros do nosso cartão de crédito e cheque especial anual, que aumentou. Em fevereiro tinha tido uma queda, que estava 487,8%, mas em março teve um acréscimo, agora é 490,3%, não maior do que em janeiro, que era 497,5% o juros anual do cartão de crédito. E aí o cheque especial de 327% em fevereiro está 328%, a mesma porcentagem de janeiro. Mas é um absurdo que a gente paga de juros no cartão de crédito. Você vai para Cancún, que baixou os preços, Jéssica, porque Não isso é uma adianta grana, nada. e gastou 10 mil pacote, um casal fica 10 dias, Raul Cruz, De graça. De graça. Não paga em um ano é 50 pau. Chicão, Eu numa dessas perdi Chicão, um carro olha a nota distribuída em todas as repartições públicas de São Paulo agora à tarde pelo prefeito João Dória. Prezados senhores e funcionários, informo que qualquer funcionário público que deixar de trabalhar na próxima sexta-feira, dia 28 de abril, será penalizado com a perda do seu dia de trabalho. Não temos nenhuma posição contrária a manifestações políticas, partidárias ou comunitárias, desde que não prejudiquem expediente regular de trabalho. Assim sendo, peço cumprir rigorosamente essa determinação. Atenciosamente, João Dória. Vai ser aplicado por Ontem eu já tinha dado a notícia ser, de que ele ia fazer isso. E outra, hoje ele ainda entrou em acordo com o aplicativo 99 Táxi e o Uber para que eles levem estes funcionários públicos de graça para o trabalho, para que eles não faltem. Olha, a gente precisa de pessoas assim como o Dória aqui. Né? Mas eu não tenho nada a ver com a greve, para mim isso é tudo uma chinelagem, essa greve aí, eu estou fora dessa operação aí. Só vou dizer o seguinte. Mas vai sofrer com Não, eu não vou sofrer. vai. Não vou sofrer, sabe por quê? Porque eu vou num restaurante que sempre está me recebendo, 10 restaurantes que eles me pagam para mim ir lá. Tu vai entende? sofrer porque a cidade vai virar um caos. Todo mundo vai acabar sofrendo. Eu não sei onde é que vai ter, esse lugar eu não vou. Eu só acho uma coisa. Sabe por que é uma chinelagem? E o Vitorino falou isso do Dória. O exército divide para a rua. Por que na sexta-feira? É para aumentar o feriado. Claro, porque não quer trabalhar. Tem que botar todo mundo para a rua desses Sim, caras aí. algumas aulas de instituições particulares já foram suspensas. Mas isso aí é para não trabalhar. então, feriado é o não- terceiro mas fim de semana. todos vão É um parar. absurdo. Né? isso Estão aí, ameaçando que não vai ter ônibus, que não vai ter não sei o quê. País Então, pobre todo como o mundo nosso, né? vai Mas parar. aí o governo devia botar os soldados na feriado rua. até agora, né? A gente faz duas vários. sexta-feiras e a gente não trabalha. Sabe como é que o tempo acaba isso? inteiro, Sabe como é que acaba isso? Terceira
era sexta-feira, né? Como é que acaba isso? Atingidos. Essa mamata. Processem os sindicatos, as centrais sindicais e a justiça que tenha vergonha na cara e condene essa gente pelo dano causado à cidadania, que tu vai ver que rapidinho começa a contar até 10 horas da Mas é que ao invés de fazerem isso, as pessoas também param, aí não tem colégio, aí não tem não sei o quê, aí eu não vou o que sair ia hoje, fazer não sei o quê vai Todo mundo desistir, porque a aprova. faxineira não vem. O banco não vai funcionar, Sabe, as e pessoas Hoje no salão- entram na onda. As pessoas adoram o dia de E folga. e hoje no salão, o cara que vende shampoo lá pra cabeleireira entrou e perguntou: vai abrir o salão sexta-feira? Não, porque senão não venho, né? Porque aí tem salão que não vai abrir na sexta-feira, daí eu venho vender o produto só no sábado. Quer dizer, tá A parando minha tudo, abrindo gente. casa noturna, abrindo restaurante e shopping, tá tudo bem. O resto não E a interessa. Padre Chagas? Tá tudo bem. Tá tudo E O também- Fernando de serviço público é uma porcaria, um horror. Pode estar sempre fechado para mim. Eu tenho Fale, Barcelos, fale, querido. a minha última fechado informação ali, que o Não, tá fechado. só o Vitorino fala. O Brasil ocupa a posição 103ª no ranking de liberdade de imprensa. Né? 103ª, hein? Olha, a liberdade de Já foi imprensa. melhor, né? Os países com os melhores indicadores são a Costa Rica, o único com situação boa, Uruguai e Chile. Os piores são Cuba, único da região com situação grave devido ao extremo controle estatal, México e Honduras. E ainda tem gente que fica a elogiando Venezuela? Cuba. Não, mas é isso aqui que está aqui. O Brasil ocupa essa Sim, mas pesquisa aqui. Olha, mas deixa eu Não preciso acho falar o de Brasil Porto tanta Alegre. restrição à liberdade. Mas está em centésima. tivesse essa Bom, posição, Nós já estávamos nas primeiras posições no mundo estão Noruega, Suécia, 200 países no Finlândia, Dinamarca e Países Baixos. Em último aparece a Coreia... O que eu disse? Países Baixos, Coreia do Norte, Eritreia, Turcomenistão, Síria e China. No mundo, 74 jornalistas ou comunicadores foram mortos no ano passado, né? Tá aqui a informação. Brasil Tem tanto até... creme nesse teu rosto. Eu não vejo o Brasil. Tem uma outra mas informação o também. Brasil está muito frio. Comprou um creme pra Eu ti. vou Gilmar muito obrigado. Mendes suspendeu o interrogatório de Aécio Neves na Lava Jato. O Marcos está fazendo cada coisa. Ele atendeu o pedido da defesa do Tucano, que alegou não ter tido acesso à íntegra Não tava da almoçando investigação da Polícia Federal. Uma amiga minha disse que Passando a mão por cima. o Aécio reuniu com os amigos dele, tendo uma cobertura no Majestic Hotel, lá em Florianópolis, na Beira-Mar. Muito bem, bem que ele faz. Voltando Olha, a falar de greve só, Magda, hoje os trabalhadores dos Correios também entraram de greve, Agora né? às Por 10 da tempo noite. indeterminado. Esse é bom, não vem mas com eles já estão devagar, quase parando. Eles estão mais estão em greve do que trabalham. É uma Aliás, coisa incrível. falando nisso, o pessoal dos Correios vai ter uma bronca aí agora sem tamanho. Outra? Né? Já não basta a discussão sobre privatização, agora veio a baila também, Magda, um estouro. Lembra que a gente falou ontem que a Lava Jato vai ser troquinho quando abrirem o caixa do BNDES, Sim. sistema financeiro? Até eu tô com medo Pois já de estar envolvido. apareceu um outro agora para fazer parte dessa dupla, o triunvirato de como se destrói um país. Os fundos de pensão. Os fundos de pensão, eles pegaram dinheiro limpo dos trabalhadores das empresas Sim. e meteram em investimento. Para você ter uma ideia, tem fundo de pensão que comprou títulos do Tesouro da Venezuela. Tudo isso. Ai, Eu estou com medo, inclusive, de eu não Títulos ser do mais Tesouro Público da realidade. Venezuela. Sou eu. nós somos Nem outra. sei mais se eu tô aqui. Eu já estou com medo de eu não ser eu, acho que o plano, meu carro ele não é não existe. meu. Mário Barcelos já... Meter no Não tem importância se tem gente já morta aí. Vamos rapidamente. Pintor francês Delacroix, o filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein, o Francis Lé, compositor francês, O Homem e uma Mulher, Mário Tupinambá, humorista. Mas ninguém. O Mário gente, tem alguém Tupinambá que é aquele do Camarão é a Mãe. Lembra? Que isso? É, Carlos Bianchi, treinador argentino de futebol. Não conhece o Carlos Conheço, Bianchi? do Boca Juniors. Pois então. E o Rondinelli, ex-futebolista brasileiro. São esses aniversariantes. Ai, muito obrigada. Olha aqui, ó. A nossa 10 telespectadora também, encheu o saco. aí está muito aborrecida. Já contou. Ela ontem saiu, ficou chocada. Atenção, Prefeitura de Porto Alegre. Como fica Porto Alegre em dias de chuva? Por 3 horror. vezes Eu tive que tive, colocar né? marcha ré e recuar por não ter coragem Caiado, tudo. de passar pelos alagamentos. Na Orla de Ipanema, depois da entrada do bairro Belém Novo e depois no Beco do Schneider. E vocês não têm noção o horror que é passar por debaixo daquele viaduto antes do estádio do Beira-Rio. Simplesmente alaga, sempre vem foi uma assim. cachoeira Eu de peguei cima, isso aí. deixando o motorista literalmente cego por alguns segundos. Um horror. Nada melhorou, Porto Alegre está cada vez pior. A nossa telespectadora Tamires Painha, aqui de Porto Alegre,
está indignada com isso. Ela mandou um e-mail para nós cedo, mas a gente não consegue... Bom, a Sertório lá, Magda, Não, eu acho que os táxis serão substituídos por jet ski, viu? Ali, a Sertório fica um horror. A cidade Gente, vira o caos. qualquer é todo chuvinha. Tava um horror de madrugada. Parecia aquele filme Los Angeles sitiado. Era água por tudo que é lado, não pode parar na sinaleira, pode vir um ladrão, papapá, azulzinho. E a prefeitura vai acabar com a gratuidade de passagem de ônibus, né? Tá. Eu nem consegui falar Eles sobre têm isso. que dar uma filtrada nisso, porque tá demais. Demais. A Câmara de Vereadores adora fazer essas papagaiadas. Da gratuidade, Tu não paga não sei ônibus, quem, né, Vitória? gratuidade. Hã? Tu dá carteira de idoso ou paga ônibus. Eu sou idoso. Mas tu não usa ônibus também, né? Papagaiada. Não, mas então tem que comprovar que também não tem condições financeiras. Os Ou termos basta deles são ser- da década de 30. O Vitorino é um estilo retrô. de fazer Oi, eu jornalismo. também. Vintage. É a última mensagem do programa. Vamos Oi, lá, eu também te amo, querida Carla Krieger, mas vou me casar com a Cris Bart. É o Gelson Elvis do Rubem Berta. Ô, Gelson, as más notícias que eu tenho para te dar é que a vaga já está ocupada. É crime casar duas vezes, não é? A vaga já está ocupada ali. Bigamia. Então, Bigamia. chegou tarde. Aqui na mesa sobrou a Jéssica, que eu não te aconselho. O que E a estão fazendo Magda, que é cara. Estamos perdendo o nosso Bem direito. feito, que é cara. escolheu ele para uma ilha. Devia ser uma ilha na ilha Boa noite, contada. durmam bem. Amanhã, logo depois do Jornal da Fama. Devolveu. Bons sonhos para vocês. Até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente.